segue-se a primeira conferência proferida pelo professor António Branco, cientista que há muito tempo se dedica à temática da inteligência artificial. Lidera a equipa de investigação que criou o primeiro chatbot para a língua portuguesa, o Ivaristo, a qual é também pioneira na criação de outros grandes modelos de linguagem específicos para a nossa língua. Os mesmos têm código, licença e acesso abertos, formando a família de modelos Albertina, Gervásio e Serafim. É diretor-geral da Portland Clarim, infraestrutura de investigação para a ciência e tecnologia da linguagem. É presidente honorário da ELRA, Language Research Association, e foi um dos fundadores do Colégio Mente Cérebro da Universidade de Lisboa, onde é professor no Departamento de Informática da Faculdade de Ciências. É também diretor do NLX, Grupo de Linguagem Natural e Fala. Senhor professor, o palco é seu. Eu sou António Branco, venho da Faculdade de Ciências de Lisboa e é uma grande honra ter recebido a distinção deste convite para estar aqui hoje. É uma grande honra ter a vossa presença e a distinção a vossa paciência de dedicarem uns minutos a ouvir o que eu tenho para dizer. Antes de mais nada, eu tenho de agradecer o convite ao Sr. Presidente do CNE, Dr. Domingos Fernandes, e também não posso deixar de agradecer, não estou a conseguir localizar com a vista, ao António Lopes, com quem está ali, olá, com quem conversei ao longo dos últimos meses. Ora bem, então, vamos a isso. Eu começaria por vos dizer de onde é que eu venho, dar um bocadinho o contexto. Eu dirijo um grupo de investigação que se dedica à inteligência artificial e à tecnologia há 25 anos na Faculdade de Ciências e, portanto, aquilo que eu vou apresentar e daquilo que eu vou falar, na verdade, é do trabalho de uma grande equipa de pessoas que se foi renovando ao longo de todos estes anos, de bolseiros, de alunos de mestrado, de alunos de doutoramento, colegas, bolseiros pós-doc, e eu também, mas dezenas de pessoas. Portanto, eu tenho de fazer esse reconhecimento. Alô? Esse reconhecimento. Deixo só aqui duas notas, duas realizações de que nos orgulhamos particularmente. Em 2012, eu fui o primeiro coautor, ou sou o primeiro coautor deste livro, vocês veem ali a capa, que é sobre a língua portuguesa na era digital, que faz parte de uma grande coleção sobre as diferentes línguas europeias publicadas na Springer, e depois, 2 anos mais tarde, graças à nossa insistência, foi criado o nó português da infraestrutura de investigação europeia Clarim. No caso de Portugal, criámos o nó Portland Clarim. Ora, dado este enquadramento, quando chegou o ChatGPT, obviamente nós já andávamos a trabalhar e a fazer o desenvolvimento do primeiro LLM especializado na língua portuguesa. Portanto, o ChatGPT aparece em novembro de 2021 e isso permitiu-nos que pouco tempo depois reagíssemos com 2 publicações. Uma foi esse LLM que estamos a fazer, da qual eu já vou falar, mas antes desse LLM, que foi em abril, logo em fevereiro, publicámos este artigo de opinião no Público, conjuntamente com a minha colega Ana Paula Laborinho, que durante vários anos foi presidente do Instituto Camões, e portanto fizemos aqui uma dupla de pessoa que vem das humanidades e uma dupla de pessoa que vem das engenharias, em que falámos da língua portuguesa e tecnologia, em que reclamávamos que o futuro era agora. E é este o ponto de partida que eu queria retomar aqui convosco hoje, dando as linhas essenciais desta posição que nós defendemos neste artigo de opinião e que marcaram o trajeto que nós tomámos daí para a frente, e depois eu vou passar a descrever. Então, o racional dessa intervenção é de que existe uma ameaça existencial à nossa liberdade e às nossas soberanias linguística, cultural, digital e coletiva. Porquê? Porque estamos perante uma intermediação tecnológica pervasiva, crescente e absolutamente dominante
na utilização da linguagem natural, do português, do inglês, do swahili, do chinês, do francês, de qualquer das 7.000 línguas do planeta, línguas naturais. E porquê? Porque quando nós usamos a linguagem natural, vamos estar sempre a usar algum dispositivo que recorre a serviços de processamento de inteligência artificial, e esses serviços fazem o quê? Recorrem ou mandam os nossos dados para servidores, alguns numa das Big Techs, a Google, a Amazon, a OpenAI, a Microsoft, e depois de os processar, dão de volta ao resultado para nós usarmos. Podem considerar que isto é um pouco exagerado, mas não é. Tenho a profunda convicção que não é. Por exemplo, é bem provável que, neste momento, o que eu estou aqui a dizer, o que nós vamos dizer aqui, esteja a ser processado de forma a produzir automaticamente as atas desta reunião. E isso terá sido feito com algures recorrente a um servidor que está numa destas Big Techs. Quando, em breve, agarrarmos no telefone, ou eu agarrar no telefone e ligar à minha mãe a perguntar se ela não se esqueceu de regar as plantas que ela tem lá nos vasos, e ela diz que sim senhor, vai regar, e depois me pergunta se eu já comprei o vidro que se partiu da moldura que eu prometi, quando eu voltar a ligar, quando eu discar o número dela, há de haver uma pequena nota a sumariar a conversa anterior e a dizer para eu não me esquecer de voltar a estes assuntos. Portanto, sempre que nós usarmos a linguagem natural, estamos, na maior parte dos casos, sobretudo em situações profissionais e outras, a ser intermediados tecnologicamente. Nenhum problema com a intermediação tecnológica. O problema vem de que esta intermediação tecnológica está concentrada num pequeno oligopólio de Big Techs que pertencem todas ao mesmo país. Estão concentradas no mesmo país. E, portanto, esta comunicação, que vai ficar dependendo desta intermediação, pode, por isso, ser interrompida de forma generalizada. Interrompida em que sentido? Pura e simplesmente os serviços deixam de ser fornecidos. E então, o que nós temos que fazer é agir no sentido de mitigar esta dependência tecnológica, porque nós queremos é salvaguardar a liberdade individual, a soberania linguística, cultural, digital, coletiva. E então, o que é que há a fazer? Esse era o ponto que nós defendíamos neste artigo e foi o que orientou a minha ação daí para a frente e do meu grupo. Queremos que haja uma democratização desta tecnologia, mas não no sentido de democratizar o acesso. Qualquer pessoa hoje em dia usa o ChatGPT, não é disso que estamos a falar. Queremos democratizar o fornecimento destes serviços, ou seja, queremos libertar o fornecimento deste oligopólio Big Tech e permitir, tanto quanto esteja ao nosso alcance investigadores, que haja condições para haver tantos atores, tantas startups, tantos departamentos, tantos atores quanto for possível a oferecerem, a desenvolverem, a oferecerem, a disponibilizarem, a negociarem com os seus próprios serviços de processamento de inteligência artificial. O que é que está no caminho para que isso aconteça? O que está no caminho é os custos exorbitantes relativos ao desenvolvimento dos LLMs. Os LLMs requerem custos exorbitantes de energia, custos exorbitantes de adquisição de equipamento, de encontrar o volume de dados suficiente e de encontrar o talento e os recursos humanos, que são escassíssimos, que permitam pôr tudo isto a funcionar. E, portanto, atribuímos a nós próprios como tarefa trabalhar no sentido de construir LLMs especializados na língua portuguesa que fossem abertos. Abertos no sentido mais amplo que pode haver de abertos de pesos abertos. Portanto, os pesos do modelo podem ser alterados. Portanto, alguém por cima de nós e a seguir a nós temos publicado um modelo, pode modificá-lo para adaptar às suas necessidades dos serviços de IA e dos agentes de IA que queira construir, a correr por cima do modelo, aberto com a licença mais aberta que existe, ou seja, o LLM que a gente distribui é usável por quem quer que seja, para qualquer finalidade. Por exemplo, houve aqui há 3 anos atrás uma grande iniciativa promovida pelo governo francês, que deu origem ao Bloom, um LLM
que estava a licença restrita ou vedada a utilização jurídica e médica. Nós não queremos nada disso, queremos que as pessoas sejam livres de usar naquilo que entenderem e experimentarem à vontade. E ainda uma terceira abertura, que é a abertura de distribuição. Nós não vamos cobrar nada pelas cópias que fizeram dos nossos LLMs e nem sequer vamos pedir registro por isso. Não queremos saber quem é que o usa. Ok? Então foi nisso que nós entrarmos e as pessoas tendem a achar esta posição excessiva. Eu tenho aqui um exemplo que vos mostra tranquilamente que a posição não é excessiva, que este perigo não é, esta ameaça não é excessiva. E vou-vos trazer o exemplo de, há cerca de 6 meses atrás, esta notícia da Associated Press, portanto, do meio de maio deste ano. E essa notícia dava conta que o Trump tinha emitido sanções sobre o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional. Ele promulgou várias sanções, mas dessas sanções interessa aqui uma, que foi, ele promulgou como sanção o bloqueio da sua conta de e-mail. Onde é que estava essa conta de e-mail? Era uma conta de e-mail de uma Big Tech, da Microsoft. E, portanto, uma empresa comercial, uma multinacional gigantesca, Big Tech, permitiu uma interferência política para cortar o acesso à caixa de correio do Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional. Ora, é óbvio e fácil imaginar que, havendo esta possibilidade de cortar o acesso a um e-mail, há a possibilidade de cortar o acesso ao ChatGPT ou qualquer outro serviço que estas Big Techs forneçam e do qual nós vamos depender crucialmente e de forma absolutamente indispensável, porque não vamos ser capazes de comunicar nem de usar a linguagem sem os utilizar. Não conseguiremos fazer um texto sem recorrer à ajuda da execução do texto. Não podemos mais relacionar-nos com nossos colegas no estrangeiro sem recorrer à tradução automática e tudo isso que vocês, neste momento, ou todos nós já conhecemos, que são os serviços da IA generativa. E, portanto, foi nisso que nos lançámos e, então, logo, passado 2 meses, em abril, lançámos o primeiro modelo, foi o Albertina, que teve eco variado na imprensa, e que tem já vários modelos, não só esse inicial, tem um modelo de 100 milhões de parâmetros, de 900 milhões de parâmetros e de 1,5 mil milhões de parâmetros. Os parâmetros são números reais que dão os pesos de ligação entre os neurónios artificiais que compõem a rede neuronal que constitui o LLM. E, portanto, nós temos estes modelos com estes diferentes tamanhos, porque dependendo do tamanho do equipamento ou das capacidades do equipamento, assim nós podemos correr um mais pequeno ou um maior, e obviamente o mais pequeno terá menos capacidade, terá menos desempenho do que o maior, mas se esse é o nosso equipamento, então é esse que nós temos de usar e poderemos usar. Portanto, fizemos a primeira publicação em abril de 2022 e depois, no ano seguinte, na Conferência Anual da Associação Portuguesa de Inteligência Artificial, publicámos um artigo com a validação científica, com a descrição detalhada de como é que foi feito, o dataset, tudo isso, de modo a que quem quiser replicar e repetir este LLM o poderá fazer, porque é esse o princípio da ciência, um dos princípios é a replicabilidade. Depois entramos no desenvolvimento de outra família de LLMs, os Gervásios, e aí apareceu o primeiro Gervásio logo em julho de 2022 e neste momento já temos um de 1.000 milhões de parâmetros, de 8.000 milhões de parâmetros e de 70 mil milhões de parâmetros também com validação científica e publicação numa conferência internacional. E a terceira família é a família dos Serafins e aqui também já temos vários modelos, publicámos o primeiro em 2024. O que é que faz cada um destes modelos? São todos redes neuronais artificiais, são todos descendentes da arquitetura Transformer, publicada em 2017 por uma equipa da Google e que está subjacente à grande revolução da IA generativa e todos estes chatbots que nós conhecemos, o Gemini, o ChatGPT, qualquer outra ferramenta hoje em dia
com desempenho topo de gama, recorre a esta arquitetura. Então, estes LLMs recorrem a esta arquitetura, sublinhando aspectos particulares da arquitetura que fazem com que os albertinas sejam especialmente aptos para tarefas de classificação, porque são encoders, são codificadores. Os gervásios são decodificadores, são especialmente aptos para gerar texto. E os serafins são o que em inglês se diz embedders, que nós para português propomos a tradução, vetorizadores. São especialmente aptos para determinar a distância semântica entre dois pedaços de texto. A dizer se são sinónimos, se são antónimos, falam da mesma coisa mais ou menos, etc, etc. Estes é o tipo de tarefa absolutamente essencial, por exemplo, para information retrieval, para procurar um texto, ou uma frase, ou uma palavra que seja o mais próximo ou mais afastada semanticamente, em termos de significado, quero dizer, daquela que nós pretendemos e damos como input. Cada um destes modelos tem duas variantes, uma para o português de Portugal, outra para o português de Brasil, e são triplamente abertos, no sentido que comecei por dizer. Os seus pesos são abertos, podem ser alterados. A sua licença é aberta, portanto, é maximamente aberta, pode ser usada em qualquer aplicação. E a sua distribuição é maximamente aberta, não requer registro e não requer qualquer pagamento. Então, disponíveis naquele que é o repositório, que é o standard de facto, e é o repositório mundial onde todos modelos importantes estão depositados para serem descarregados, que é o Hugging Face. E se procurarem lá, vão encontrar os albertinas, os gervásios e os serafins. E todos eles, relativamente ao processamento da língua portuguesa, têm desempenho de topo. E isso nós demonstrámos nos nossos papers que publicámos acerca destas LLMs, muitas vezes até tendo de construir e propondo os primeiros benchmarks, os primeiros datasets que permitem tal avaliação. Também foi uma contribuição nossa. Muito bem, então, fizemos este percurso que já vínhamos fazendo quando o ChatGPT apareceu, por isso conseguimos ser os primeiros e pioneiros na disponibilização de LLMs, e chegado a este ponto, começámos a ver pessoas a tomarem, a usarem o que nós disponibilizávamos. Por exemplo, tivemos notícia da construção de um LLM que é o Média Albertina, que foi uma especialização do Albertina para o domínio médico, e muitas outras que nós não sabemos, porque as pessoas não têm necessidade, nem estão obrigadas a nos dizerem o que é que fazem com eles, mas chegámos a um ponto em que achámos que havia um desafio que ninguém estava a abraçar, e que era um desafio incerto, de resultado incerto, que era, com estes LLMs, será possível ou seria possível construir um chatbot como o ChatGPT? Não era claro que tal fosse possível, e esse passou a ser o nosso desafio seguinte. Convém neste ponto, porque é comum a confusão entre um LLM e um chatbot. Um LLM é o acrónimo de um Large Language Model, é uma rede neuronal artificial. Na sua abstração máxima, ou numa abstração máxima, a gente pode dizer que toma como input um pedaço de texto e devolve como output a palavra que a rede acha mais provável que ocorra a seguir. Nada mais. Ou seja, a tarefa que um LLM executa é da maior simplicidade que a gente possa imaginar. Next Word Prediction, em inglês. Predição da próxima palavra. Não há nenhuma base de dados com conhecimento. Não há nenhuma consulta à internet. Não há nenhuma programação simbólica, explícita de conhecimento lá dentro. Essa predição é feita com base nos neurónios artificiais e nos pesos que os ligam. Como é que os pesos são determinados? Através de um processo automático de aprendizagem sobre grandes quantidades de texto. Porque essas grandes quantidades de texto é que, a cada momento, olhando para lá, a gente vê, a seguir desta sequência de palavras, qual é a próxima que vem. Então é isso que eu tenho de aprender. A seguir desta sequência vem aquela. E, portanto, é só isto. Só que é feito numa escala
colossal de dados, de número de neurónios, em que a quantidade nos devolve salto quântico em termos de qualidade. E se tivéssemos dúvidas, ficávamos sem elas quando vemos o ChatGPT a funcionar. Mas uma coisa é um LLM que só faz esta tarefa básica, outra coisa é um chatbot, outra coisa é um tradutor automático, outra coisa é um sumarizador, que são aplicações que são montadas ou que recorrem a LLMs. E, portanto, tendo nós chegado aqui a ter desenvolvido estes LLMs, a pergunta seguinte é: conseguimos fazer um agente de IA que é um agente conversacional automático, vulgo um chatbot? Ou ainda estamos muito atrás porque os nossos modelos ainda são relativamente pequenos? Para terem uma ideia, o maior modelo que a gente tem do Gervásio é de 70 mil milhões de parâmetros. O primeiro modelo com que a OpenAI apareceu a suportar o ChatGPT era o GPT-3, tinha 175 mil milhões. Uma ordem de grandeza superior, 10 vezes mais do que o maior que nós temos neste momento. Daria alguma coisa? E então foi nisso que entramos. Portanto, a ideia é esta: os LLMs estão para as aplicações de IA, como os motores estão para os carros. Os Nissans e os Renaults usam o mesmo motor, etc. Então, a pergunta era: conseguimos nós próprios agora montar este motor num carro e mostrar que eles têm utilidade? E foi isso que nós fizemos com o Evaristo AI, lançado há poucos meses atrás, em junho deste ano. O Evaristo foi lançado há meses atrás. Onde é que vocês podem encontrar? É simples, no evaristo.ai, é tal e qual assim. Portanto, não podem se esquecer do domínio, porque é .ai, da Artificial Intelligence, e o nome do Evaristo também não vão esquecer mais, porque é mesmo o Evaristo da Pátio das Cantigas, que tinha que era um homem adorável, estava atrás de um balcão, conhecia a sua freguesia toda lá do bairro, mas tinha um pequeno tique abominável, que era quando alguém lhe dizia: "Oh, Evaristo, tens cá disto", começava a atirar com tudo o que tinha à mão. Seja frasco, seja o que fosse. Vocês podem lá ver, é interessante. E, portanto, o nosso Evaristo é inspirado nesse Evaristo. Assim que a gente lhe pergunta qualquer coisa, ele desata a atirar-nos coisas como resposta. Portanto, não há maneira de esquecer, tanto mais que nós, enfim, conseguimos fazer com que o nosso Evaristo fosse lançado em junho, em cima dos Santos Populares, que é exatamente onde corre o Pátio das Cantigas. Ora bem, tem aqui um screenshot do Evaristo, ok? E o Evaristo, para além de mostrar que não é fazível com modelos como aqueles que nós fizemos, ele corre por cima do nosso Gervásio, ok? Tem um conjunto único, o conjunto é único de características. É multimodelo. O que é que isto quer dizer? Nós temos ali um menu, não era isto. Ali, o menu, onde podemos mudar o modelo. É como se comprássemos um Nissan e, sem ir à oficina, trocássemos o motor por um motor, sei lá, da Tesla, ok? Então temos ali 6 modelos que as pessoas podem usar, porque o nosso propósito é também de aumentar a literacia tecnológica acerca desta tecnologia. E temos modelos de diferentes tamanhos, de 70 mil milhões, 34 mil milhões, 32 mil milhões, 24 mil milhões, de 7 e de 1. Temos modelos especializados em português de Portugal, em português do Brasil. Temos modelos feitos nos Estados Unidos, o Llama. Temos feitos na China, o Qwen. Temos feitos na Europa, o Mistral. Temos feitos em Portugal, o Gervásio. E, portanto, as pessoas podem ter uma sensação, o que é, para a mesma pergunta, como é que modelos de diferentes tamanhos se comportam e respondem. E também temos um modelo com raciocínio, que mostra como é que está a raciocinar antes de entregar a pergunta, que é o Qwen chinês. E, portanto, temos isso. Temos também, já fui avançando muito, multi-heterónimo, enfim, como é que a gente poderia fazer um chatbot sem multi-heterónimo, estando em Portugal?
O que quer dizer que as pessoas, os utilizadores, podem ir a uma caixa de texto e definir a persona do chatbot e dizer: tu és o Evaristo do Pátio das Cantigas, ou tu és um professor do ensino secundário, tu és um professor de física, especializado em física, vais responder com a máxima precisão às perguntas que te forem colocadas. Se as perguntas não forem dentro do âmbito da física, dizes que lamentas, mas não estás disponível para responder a outro tipo de pergunta, etc, etc, etc. E, portanto, criamos diferentes agentes com diferentes personas. Okay? É também multimodal. A gente pode pedir a geração de imagens a partir de texto. É multilingue. Se querem saber quais é as línguas, chegam lá e perguntam qual é as línguas que tu falas, e ele vai dizer qual é, e portanto também faz tradução automática, e é agentivo multi-extensão. Isto é um palavrão da área, mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos ligar o LLM, que está subjacente, com outras ferramentas e complementar as suas capacidades. Por exemplo, o LLM que nós temos, os LLMs que temos aqui, foram todos treinados com dados que não ultrapassam o final de 2023. Então, se a gente perguntar qual foi o último jogo entre Portugal e Espanha, o que ele vai responder não foi o último jogo entre Portugal e Espanha, foi o último jogo entre Portugal e Espanha até 2023. Mas temos uma ferramenta que é a consulta à web. E se a gente ligar, então ele entende que estamos a fazer uma pergunta em relação a hoje, e o modelo só tem dados, só treinou sobre dados até 23, então vai à web buscar a resposta. Okay? E outras ferramentas, como a calculadora e outras que iremos acrescentando. É gratuito, sem registro. Okay? Corre nos nossos servidores na Faculdade de Ciências e, portanto, damos uma garantia que mais nenhum outro chatbot dá, que temos a salvaguarda total da privacidade. Nós não guardamos dados, nós não vendemos dados, nós não alugamos dados, nós não fazemos dinheiro dos dados dos nossos utilizadores. Ok? E corre em LLMs abertos de AAA. Ok? Estes LLMs que, como eu disse, tem aqui alguns exemplos. Vocês, não é pré-feitos, as perguntas estão pré-feitas, as respostas não estão pré-feitas, só para as pessoas terem uma inspiração de como é que o podem usar. Tenho aqui uma aplicação. Por exemplo, é engraçado ver... não é isto. O que é que eu fiz? Aqui. Por exemplo, a gente pode pedir um poema para um fado sobre os jacarandás de Lisboa. Veja o que é que vai dar. Ou diz-me como é que eu faço uma carta para pedir um aumento. Eu sei que a vocês não vos interessa porque o vosso patrão não vos dá aumentos, assim como a carta. Mas há muita gente para que isso resume um texto. E para mostrar uma das capacidades que interessa aqui, é ensina-me a teoria heliocêntrica. Se clicarmos aqui, a gente vai encontrar uma pergunta pré-feita, é só para o utilizador com falta de inspiração saber, e vê isto. Eu sou aluno do ensino secundário, estou a estudar a teoria heliocêntrica, ponto. Explica-me, por favor. Inclui contextualização histórica. E aqui vem a conversa. A teoria heliocêntrica é um modelo por aí fora, e inclusive dá links que ele recomenda onde se pode complementar esta informação. Portanto, chegados aqui, a outra pergunta é, tendo esta audiência perante mim, o que vocês estão todos a pensar, em que medida estes avanços podem ser integrados e contribuir para a educação? Bem, aqui eu tenho de recorrer à minha imaginação. Até aqui eu recorri ao meu saber. Eu tenho de recorrer à minha imaginação porque eu não sou professor do ensino secundário, bem dito, bem entendido, sou do ensino superior, tenho de recorrer à minha imaginação de como é que decorrem as aulas e as necessidades dos professores. E então, a primeira sugestão que eu faria é, a partir daqui, fazer um chatbot soberano seguro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nem os professores, nem os alunos do sistema educativo português tenham necessidade de entregar os seus dados à OpenAI, à Microsoft, à Google, à Meta ou quem quer que for. Porque é viável estabelecer um chatbot a correr em servidores nacionais geridos pelas autoridades educativas.
Vocês podem dizer, mas isto do chatbot é só uma graça, é uma brincadeira, as pessoas vão lá só para brincar, fazem 2 ou 3 perguntas e depois aquilo nunca mais lá volta. Não é verdade. Todas as semanas o número de utilizadores do ChatGPT aumenta exponencialmente e há uma semana atrás publicaram este paper, uma equipa do ChatGPT, How People Use ChatGPT. Vocês vão, mas isso é o ChatGPT, há tantos outros. Calma, mas é que o ChatGPT, neste momento, lida com 75%, 3/4 dos acessos a chatbots no mundo. Portanto, o que a gente souber acerca de como os utilizadores o utilizam é muito importante. E como é que utilizam? Eu fiquei surpreendido, eu julgo que vocês vão ficar surpreendidos também. Utilizam nas nossas tarefas, em tarefas que são essenciais na nossa atividade educativa. Como? Aqui. Está aqui. Foi tirado do paper, está um bocadinho escuro, mas isto é ao longo, vem desde julho de 2024 até agosto de 2025. Portanto, é o número de utilizadores. Estamos aqui nos 48%, 42%, 48%. Aqui está nos 40%, ok? E aquilo que lê ali é escrita. Escrever, traduzir, sumarizar, construir textos a partir de tópicos, dar um rascunho e corrigir o rascunho, ter um texto num certo estilo e mudar de estilo ou de tom, etc, etc, etc. O segundo uso, o tipo de uso mais frequente é este aqui, que é Practical Guidance. Como é que eu devo me vestir para ir ao encontro do Conselho Nacional de Educação no dia 15 de outubro? Qual é o dress code? Obviamente, outras coisas mais interessantes, fica à liberdade de todos imaginar, mas guidance. E finalmente, outra ainda, seeking information, technical help em programação, e de repente nós temos cerca de 80% dos usos principais não são de brincadeira, não são de coisas menores, são de coisas absolutamente no centro da atividade educativa e absolutamente essenciais para aquilo em que os nossos alunos derrapam miseravelmente. E eu sei do que falo. Eu dou aulas ao primeiro ano. Eu acabei de dar uma aula agora que acabou à 1h30. E isto permite salvaguardar a privacidade. Você, mas isso também é uma coisa picuinhice. Que história é essa da privacidade? Calma. Temos aqui um estudo há um ano atrás por uma empresa que é a Cisco, que é uma empresa reputadíssima na área da cibersegurança, e fizeram um inquérito a mais de 2.600 profissionais no mundo inteiro. Estes profissionais são pessoas que são responsáveis por departamentos de cibersegurança e sabem do que falam e sabem o que está acontecendo nas suas empresas. E as empresas foram pelos principais países do mundo, os Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão, a Alemanha, a França, e o que é que as pessoas que eles fizeram o inquérito lhes disseram? Mais de 1/4 das empresas proíbe os seus utilizadores de usarem chatbots. Porquê? Não porque não seja útil para os seus trabalhos, porque querem evitar o que na português brasileiro diz o vazamento dos dados. Evitar que os dados saiam fora da empresa e ficam nestas big techs. Descobriram também que 2/3 estabeleceram limitações ao tipo de perguntas e aos dados que podem ser introduzidos nas perguntas. Claramente, isto é difícil de fazer o enforcing. Como é que era preciso haver um polícia por cima do ombro de cada utilizador da empresa a ver se ele está a cumprir isto? A outra é mais fácil, corta-se o acesso. Mas, amigos, também cortaram o acesso às apps ocidentais e os chineses conseguem, através de VPNs, chegar aos Googles, aos Facebooks desta vida. Portanto, isto chama-se Ghost AI, é conhecido como Ghost AI, que é os trabalhadores, os colaboradores das organizações, das empresas, usam isto no seu trabalho semi-clandestinamente. E enquanto estão a fazer, estão a passar dados da empresa, às vezes da sua vida pessoal. Alguém pode dizer, em Portugal, qual é o primeiro passo para pedir um divórcio? E fica a saber, aquela pessoa está aflito na sua relação conjugal. Isto é altamente íntimo, é altamente pessoal e tantas outras coisas, perguntas sobre saúde.
Qual é o melhor medicamento para os joanetes? Lá ficaram a saber que a gente tem joanetes e muitas outras coisas. E isto é tão sério que temos esta notícia de há um ano, um pouco mais de há um ano atrás, da Reuters. O Congresso americano proibiu o seu staff de usar o chatbot da Microsoft. Ou seja, o Congresso do país da multinacional defende a integridade dos seus dados, proibindo o acesso ou a utilização. E, portanto, é um assunto sério. Logo, usar um chatbot disponível para os professores e para os alunos, os professores, obviamente, toda a gente poderá usar outra coisa. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que é da responsabilidade das autoridades nacionais a garantirem que isso é possível e que as pessoas não têm a necessidade nem a desculpa de ir usar outro chatbot. Senhor professor, 5 minutos. Certo. Fazer agentes de IA especializados, internos e externos. Ok? O que é que isso quer dizer? Chatbots que respondem a perguntas de fora da organização, ou chatbots que lidam com apenas os seus elementos, são os professores, um chatbot só para os professores. Aqui a imaginação não tem limites e vocês saberão muito melhor o tipo de coisas que podem ser feitas. Vou só dar-vos um exemplo do que nós neste momento estamos a fazer numa espécie de antestreia. Nós estamos a trabalhar com a AMA, que agora se chama ARTE, para fazer um Evaristo especialista em serviços públicos. Ou seja, um Evaristo que é especialista em responder a perguntas como: roubaram uma carteira, como é que eu posso tirar agora o cartão de cidadão? A minha mãe, de repente, viu-se viúva, aconteceu entrar na reforma, está com problemas de saúde, eu preciso de ajudar. Diz-me o que é que eu preciso saber acerca das pensões de velhice dadas pelo Estado português e coisas deste género. Ok? Nós vamos publicar este paper em breve e temos um desempenho de acordo com métricas objetivas a par com o desempenho do chatbot que a AMA tem contratado desde dezembro em produção a uma Big Tech e que vocês qualquer um encontra no gov.pt. E, portanto, outras coisas deste género que podem ser feitas. Ok? E, portanto, é aqui que podemos fazer um especialista em História de Portugal, podemos fazer um especialista em qualquer uma das vossas disciplinas e podemos fazer um especialista naquilo que vocês imaginarem e, portanto, o caminho está aberto. E, portanto, pediram-me um resumo, eu não sei se chegou aos participantes e, obviamente, quem tiver lido o meu resumo percebe que eu não falei, só falei de um quarto do que lá dizia. É assim mesmo, que é para, quando eu acabasse a minha palestra, não ficarem a pensar, coitado, ele tem uma visão tão afunilada, não percebe que a IA tem ramificações muito mais vastas do que apenas a questão da soberania e da liberdade individual. Eu sei disso, mas desculpem, em 20 minutos ou meia hora não dá para ir a todas. Então, muito obrigado pela vossa atenção.